Olá! Sabe aqueles filmes que você assiste e quanto mais você assiste, mais você admira? Pois é, muitos desses filmes eu guardo com muito carinho na minha memória e um deles está virando trintão agora no dia 3 de junho. E é com muita honra que eu apresento a vocês o meu filme de ação favorito de todos os tempos. O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, que foi um marco na ação, na ficção científica e nos efeitos visuais, tendo também sido o filme mais caro já feito na história até aquele momento e a maior bilheteria de 1991. Agora, por que eu gosto tanto desse filme? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história de John Connor, vivido por Edward Furlong, que é apenas um jovem rebelde que quer apenas se divertir. Só que John acaba se deparando com dois sujeitos desconhecidos, um tentando matá-lo e o outro protegê-lo. E ele descobre que esses dois são androides e viajantes do tempo. Ambos vieram de um futuro onde há uma guerra entre os humanos e as máquinas. E o androide do mal, T-1000, vivido por Robert Patrick, volta ao passado para matar John, já que esse garoto vai crescer e se tornar o líder dessa resistência humana. Só que a resistência também manda o androide para o passado para proteger o John, que é o T-101, vivido por Arnold Schwarzenegger. Assim, com a ajuda desse exterminador e da própria mãe, Sarah, vivida por Linda Hamilton, John precisa se proteger, já que sua morte pode significar também o fim da raça humana. Bom, para vocês entenderem por que o Exterminador do Futuro 2 é uma continuação tão boa, eu preciso falar um pouco para vocês sobre o primeiro filme, O Exterminador do Futuro, de 1984. Na trama do primeiro filme, o androide volta ao passado para tentar matar a própria Sarah, porque John ainda não nasceu. Ou seja, a missão do androide naquele filme é evitar o próprio nascimento do líder da resistência humana. Mas a resistência manda ao passado um humano chamado Kyle Reese para proteger a Sarah. E enquanto ele tenta salvar a vida da Sarah, ele também explica para ela todo o contexto e toda a situação. Futuro, humanos, máquinas, apocalipse, John Connor, tudo. Ele explica tudo para ela. E o filme termina com o androide derrotado e ela grávida, total ciente da importância que seu filho terá para o futuro da humanidade. O diretor James Cameron queria fazer a continuação, mas percebeu que não havia tecnologia suficiente para mostrar o que ele queria mostrar. Para o segundo filme, James queria um androide de metal líquido para que ele pudesse tomar outras formas, inclusive formas de outras pessoas. Mas, para isso, alguém teria que fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes no cinema, que é fazer um personagem importante na trama gerado completamente por computação gráfica. E isso exigiria uma tecnologia bem avançada, muita grana e muita confiança do estúdio, já que estamos falando de um diretor que tinha acabado de começar a fazer filmes. Lembrando que James Cameron tinha apenas 20 anos quando fez o primeiro Exterminador do Futuro. Quando as possibilidades tecnológicas chegaram, os direitos de O Exterminador do Futuro foram comprados por Mário Kassar, chefe da Carolco Pictures, que investiu nessa produção o maior orçamento já feito para um filme, o que torna O Exterminador do Futuro 2 o filme mais caro do cinema até então. E só assim o filme pôde ser lançado em 3 de junho de 1991. E a primeira coisa que chama a atenção nesse filme é o contexto dos personagens novos e a coerência com a trama do filme anterior. Porque Sarah Connor começa o filme em um manicômio. Porque ela foi considerada louca depois de falar para as pessoas sobre o apocalipse e sobre tudo o que aconteceu no primeiro filme. E John Connor é um rapaz revoltado que mora com os pais adotivos, já que ele não tinha pai e a mãe foi internada no manicômio, e assim ficou sem alguém para que cuidasse dele. E o pior é que John também não acredita na mãe, situação essa que vai mudar assim que ele descobre de toda a verdade através do Exterminador do Bem. Outro ponto interessante é a subversão que James Cameron dá aos protagonistas. John é um jovem rebelde que deixa a gente feliz por saber que ele nasceu, mas também com muito medo por saber que ele também pode morrer. Agora, a mudança da Sarah. No primeiro filme ela era ingênua e praticamente indefesa. E no segundo ela vira uma mulher determinada, casca grossa e uma tremenda guerreira.
Outra mudança significativa é a dos androides. Enquanto no primeiro filme o herói era esguio e o vilão era o Schwarzenegger, aqui nesse filme o herói é o Schwarzenegger e o vilão é esguio. Um conjunto de contrastes bem planejado por Cameron. Falando neles, os androides também simbolizam o dinamismo do filme, já que cada um dos personagens acaba meio que mudando de fase no decorrer da obra. O Schwarzenegger, por exemplo, ele começa com óculos escuro, depois fica sem óculos e no fim fica com metade do rosto robótico. Enquanto isso, seu adversário faz o sentido inverso. Ele começa com a cara limpa, depois fica com óculos e capacete, e a terceira fase é simplesmente a coisa mais impressionante do filme, porque é justamente o ponto de revolução nos efeitos visuais. A versão em metal líquido. E impressionar o público era a missão da equipe de efeitos visuais, porque fazer esse tipo de personagem todo em computação gráfica era uma coisa que nunca tinha sido feito antes no cinema. E para convencer o público da presença desse personagem, tiveram que se atentar aos mínimos detalhes, como os movimentos, a conversão dele para a versão humana e também ao reflexo no metal líquido, como acontece com o fogo na cena de uma explosão e com outro ser humano na cena da invasão a um helicóptero. E esse milagre só foi possível graças ao talento e o grande empenho de uma dupla de gênios. Dennis Muren, gênio da computação gráfica, e Stan Winston, gênio dos animatrônicos, que são aqueles protótipos móveis que simulam criaturas de ficção no cinema. Ou seja, Stan Winston criava vários efeitos práticos, só que muito bem feitos e muito bem detalhados, além de protótipos robóticos com movimentação controlada à distância. Ao passo que Dennis Muren dava o suporte com tecnologia computacional de ponta. E o resultado da fusão dessas duas modalidades de efeitos é essa maravilha da sétima arte. E o mais legal de tudo é que nenhum dos efeitos é exposto gratuitamente para exibir ao público a nova tecnologia. Não, tudo é a favor do filme. Não é o efeito pelo efeito, mas sim para contribuir com o enredo e com a crescente tensão do filme. E essa tensão só é crescente porque as cenas de ação... A cena em que John é perseguido por um caminhão dentro de um beco de drenagem é simplesmente uma das maiores cenas de ação de todos os tempos. E não é só a execução da cena em si que é espetacular, mas o roteiro da ação é todo bom. Nessa cena, no resgate da Sarah do manicômio e também nos 40 minutos finais, que é uma longa cena de ação, mas que não é repetitiva, graças a ser dividida por etapas também. E essas etapas são a empresa Cyberdyne, a rodovia e a usina siderúrgica, que é palco da batalha final. E é nessa batalha final que o T-101 fala sua frase mais célebre e que entrou para a história do cinema. Hasta la vista, baby. Claro que com todo esse sucesso, várias continuações foram feitas, mas mesmo assim, O Exterminador do Futuro 2 ainda é o filme mais apocalíptico da série, graças a um recurso que é muito eficiente em filmes de terror e James Cameron trouxe para cá, o poder da sugestão. E embora não aconteça nenhum apocalipse no enredo do filme, a gente sente esse apocalipse em alguns momentos, como por exemplo no início, quando acontece um paralelo entre o presente e o futuro, em um pesadelo da Sarah e também em alguns diálogos. Não vamos sobreviver, não é? As pessoas não vão. É da natureza dos humanos se destruírem. Além disso, a ótima fotografia de Adam Greenberg dá uma tonalidade azulada à obra, especialmente nas cenas noturnas, como se fosse um prenúncio de um futuro robótico. E a parte mais ensolarada do filme acontece no único momento de paz. E essa ponta de esperança no meio de todo esse medo da iminente robotização do mundo está muito bem traduzida pela inesquecível trilha de Brad Fiedel. E dentro da trilha sonora, um brinde. A música You Could Be Mine, da banda Guns N' Roses. John, get in there and clean up that pigsty of yours. John! Inclusive, está referenciada bem nessa parte. Por fim, o elenco principal é todo talento e carisma.
Edward Furlong, na pele de John Connor, consegue incorporar um rapaz que precisa de toda a proteção do mundo, já que ele será o líder da humanidade no futuro, mas que também sabe se virar sozinho, mesmo com a pouca idade. Linda Hamilton nasceu para ser Sarah Connor. Ela consegue exalar essa persona forte, determinada, que tem muito amor pelo filho, mas que tem uma certa dificuldade em demonstrar isso. E dona de uma girl power que a transforma em uma das maiores heroínas do cinema. Robert Patrick combinou tanto com o papel de T-1000 que todo mundo que vê esse ator lembra imediatamente desse personagem. E Arnold Schwarzenegger está perfeito como o Exterminador do Bem. E dizer isso é bem irônico porque os críticos não gostam muito da atuação do Schwarzenegger porque dizem que ele tem uma atuação muito robótica. Mas não é que essa atuação robótica dele caiu como uma luva para esse personagem? Ele tem uma grande presença em cena e a adequação dele para esse papel só perde para a sua atuação no primeiro Exterminador do Futuro. Mas isso é tópico para outro vídeo. Ainda no elenco, destaque também para John Morton, que interpreta Miles Dyson, o diretor da Cyberdyne, que apesar do pouco tempo em cena, ele tem uma importância fundamental na trama e o ator entrega um bom arco dramático. O filme ganhou 4 Oscars. Melhores efeitos visuais, melhores efeitos sonoros, melhor som e melhor maquiagem, já que Stan Winston também fez a maquiagem do Exterminador. No Oscar 1992, em número de estatuetas, ele só perdeu para o grande campeão da noite, que foi O Silêncio dos Inocentes. Que inclusive tem crítica no canal, viu? E, tcharam, tá aqui não apenas o segundo filme, mas também a quadrilogia Exterminador do Futuro. O 1, o 2, o 3 e o 4, olha aqui. Ó, o 2 está aqui em cima, ó. O Exterminador do Futuro 2, deixa eu virar aqui. Tá bom? Para vocês darem uma olhada. Os 4 filmes em sequência, tá? Esse box aqui não é o que eu queria, na verdade esse aqui é o box simples. Mesmo assim ele tem extras bem legais, mas o que eu queria mesmo é um que tem, acho que a cabeça do Exterminador e dentro dele tem os Blu-rays. Espero um dia conseguir isso. O Exterminador do Futuro 2 é a arquitetura perfeita de um diretor visionário, talentoso e ambicioso, auxiliado pela melhor equipe técnica possível. Um marco dos efeitos visuais, da ficção científica, do cinema de ação, das continuações e meu filme de ação favorito. Enfim, uma obra-prima do cinema. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e comenta embaixo o que você achou do filme, qual filme você prefere da série, se é esse, se foi realmente o marco dos efeitos visuais, conversa aqui embaixo com a gente, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos, certo? No mais, obrigado pela audiência, beijo a todos e hasta la vista, baby. Tchau!